E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Meu Pai, nesse instante, rogamos ao Senhor que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que possamos nos alegrar na Tua palavra e ouvir a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, eu te peço, abençoa assim a Tua igreja, seja comigo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, há um livro muito antigo de um estrategista chinês chamado Sun Tzu. O nome desse livro é A Arte da Guerra. Sun Tzu, ele tentou descrever alguns princípios que, no momento da guerra, os exércitos deveriam atentar. E uma das estratégias que estão lá nesse livro, que não é uma estratégia nova, mas uma estratégia muito antiga, Sun Tzu diz o seguinte, que quando você vai atacar o inimigo e o inimigo estar dividido, você tem grandes chances de dominá-lo de forma mais fácil. Sun Tzu quer dizer que dividir para conquistar, irmãos, é uma estratégia poderosa. E eu diria uma das estratégias mais antigas, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já falava sobre isso, né? Um povo dividido, irmãos, facilmente ele é abatido. Porque falta a esse povo que coordenação e falta também a este povo cooperação. A gente pode sentir de forma mais próxima de nós quando a gente está num lar onde muitas vezes queremos uma coisa e a pessoa com quem convivemos, seja o nosso cônjuge ou talvez alguém que habita na mesma casa da gente, quer ir em outra direção. Ou seja, quando a casa está dividida, irmãos, a casa está enfraquecida. E uma casa enfraquecida é uma casa fácil para o inimigo. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, ele disse o seguinte, escute bem, Jesus: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus estava falando isso, sabe para quem? Para um grupo que dizia que ele estava operando no poder de Beelzebul. E aí Jesus diz, como é que eu posso ser Beelzebul se eu estou expulsando demônio? O diabo não trabalha dividido, porque se um reino dividido, ele não subsiste. Jesus queria mostrar que, na verdade, ele vem da parte de Deus, que ele não é Beelzebul, porque se ele fosse o Beelzebul, ele não expulsaria demônios. Os demônios estariam em concordância com ele. Meus irmãos, com isso Jesus revela esse princípio. O princípio que dividir para conquistar é um princípio do inimigo e que nós precisamos ficar bastante atentos, porque, irmãos, até o diabo, ele luta unidamente para nos destruir. O diabo, ele não opera de forma dividida, ele opera de forma unida. Um dos propósitos que Paulo teve ao escrever essa epístola aqui de Paulo, essa epístola aos Filipenses, foi exatamente remediar um conflito que estava ameaçando a unidade daquela igreja lá em Filipos. Duas irmãs muito conhecidas por nós, porque já ouvimos aqui em outros momentos, tem alguns irmãos inclusive que trazem, que guardam algumas lembranças da Evódia e da Sintique, né? Essas duas irmãos, elas estavam passando por um problema. Elas estavam divididas no seu modo de pensar. Ou seja, elas estavam enfraquecendo o avanço do Evangelho por seus motivos, por causa de alguns problemas que nós não sabemos bem quais eram, mas eram motivos que faziam com que as irmãs não trabalhassem mais como companheiras de ministério, companheiras do Evangelho. Irmãos, Paulo está tão preocupado em remediar o conflito no meio daquela igreja, que ele repete por 3 vezes uma expressão dizendo o seguinte: tenham o mesmo modo de pensar. Vamos observar isso? Veja o que diz aí Filipenses 2, versículo 2. Diz assim: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Agora observe o versículo 5, ainda do mesmo capítulo 2. Ele diz assim:
tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aqui no texto que lemos, no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Irmãos, com essa repetição do tenham o mesmo modo de pensar, fica notório para a gente que Paulo estava preocupado com a falta de unidade naqueles irmãos, porque aqueles irmãos estavam divididos, porque a igreja estava ali sendo ameaçada de enfraquecer por conta da falta de comunhão entre aqueles irmãos, especialmente entre essas irmãs aqui no meio daquela igreja. O motivo, irmãos, para aquele conflito, nós não sabemos especificamente qual é, mas nós podemos deduzir que era um conflito motivado por orgulho. O orgulho, na verdade, como disse certo escritor, é a galinha que choca todos os outros pecados, porque tudo começa com a ideia de que nós podemos ser superiores aos outros, de que somos melhores do que os outros, e por conta disso, muitas vezes, estamos criando conflitos. Veja o que diz aí no capítulo 2, versículo 3, nesse texto, Paulo vai nos mostrar, irmãos, o que é que estava movendo esse racha no meio da igreja. Ele diz assim, nada ou não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. O que é que vocês acham, irmãos? Por que é que Paulo está dizendo, não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade? O que é isso, irmãos? Isso é orgulho. Isso é orgulho. O orgulho que esteve lá no início de tudo, quando o pecado entra no mundo, o pecado ele já surge de forma orgulhosa, porque qual era o interesse e qual foi a tentação que Eva sucumbiu, que Eva cedeu? A tentação de ser como Deus, de não estar abaixo de Deus, mas estar no mesmo patamar de Deus, porque o orgulho faz isso, né? O orgulho que cada um de nós tem no coração diz que nós não podemos estar numa posição inferior, porque se nós estivermos numa posição inferior, nós não seremos uma pessoa digna, nós não seremos alguém. Meus queridos irmãos, naquela igreja o problema era causado pelo orgulho. Paulo está preocupado, meus irmãos, não façam nada por interesse pessoal. Em outra tradução diz, por partidarismo ou vanglória. Porque não é isso que faz o partidarismo? Meu partido e minha perspectiva é melhor do que a sua. E todas as vezes que a gente faz esse tipo de comparação, irmãos, a gente está agindo pelo orgulho, porque nós somos orgulhosos por considerar o nosso ponto de vista melhor do que o outro, e nós não aceitamos que o outro tenha o mesmo ponto de vista que o nosso, né? Meus irmãos, esse era o problema naquela igreja, era a causa do problema, o orgulho. E para que a comunhão de Cristo reinasse nos relacionamentos daquelas irmãs, Paulo ele vai nos mostrar aqui nesse texto que lemos, alguns objetivos que iriam ajudar essas irmãs e também nos ajuda hoje a tratar dos nossos conflitos, dos nossos desentendimentos, muitas vezes como povo de Deus, como servos de Deus, convivendo com pessoas crentes, que pensam diferente, às vezes nós estamos ali em atrito com essas pessoas. Então eu queria que você notasse comigo esses objetivos que Paulo vai nos mostrar aqui. Primeiramente, irmãos, devemos ter nossas ações fundamentadas em Cristo. Qual é o primeiro objetivo para que a comunhão de Cristo exista entre nós? Ter as nossas ações fundamentadas em Jesus, em termos práticos. Agir e tentar resolver os nossos conflitos como Cristo resolveria, e não como nós queremos resolver, porque quando nós queremos resolver segundo o que a gente acha que é o melhor, aí é que está o problema. Meus irmãos, quantas vezes nós encontramos pessoas que estão tentando resolver os seus problemas, apresentando ao outro que o seu ponto de vista é o melhor, e aí fica aquela guerra, o melhor é o que eu penso, o outro é o melhor é o que eu penso, e não se resolve, irmãos, não se resolve enquanto uma das partes não reconhecer, né, o outro e dar ao outro a posição que ele tem que ter.
Meus queridos irmãos, os desentendimentos, eles aparecem em nossos relacionamentos, mesmo que sejamos cristãos. Mesmo entre os crentes, e crentes creem em Jesus, mas ainda é pecador. E o pecado em nosso coração, muitas vezes, nos leva a conflitos com os nossos irmãos, a pensarmos diferente dos nossos irmãos. E esse pensamento diferente dos nossos irmãos, muitas vezes, nos coloca em desentendimento, mesmo que sejamos cristãos. Aquelas duas irmãs, Sintique e Evódia, estavam em pé de guerra. Como diz o versículo 2 aí, peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor. Então, essas mulheres estavam ali, irmãos, com desentendimento entre si, mas uma coisa fica clara aqui, que eram mulheres piedosas, que eram mulheres que entendiam que eram servas de Cristo, porque Paulo tem um interesse que elas atentem para o Senhor naquilo que estava vivendo. E quem é que atenta para o Senhor quando o conflito aparece? O crente, a crente. Meus irmãos, estar fundamentado em Cristo é a primeira coisa para resolver qualquer conflito entre nós, e eu falo aqui como cristãos. Como crentes, a gente precisa pensar, o que eu vou fazer e o que eu estou fazendo é o que Cristo nos ensina a fazer? É o que Cristo nos ensina a fazer? Paulo diz no capítulo 2, versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. O mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus é o mesmo modo de pensar que vai nos levar a resolver os nossos problemas, irmãos. Não é o meu modo de pensar, não é o modo de pensar que alguém está me ensinando que não seja Cristo. Irmãos, é o pensamento de Cristo Jesus que nos ensina. E você sabe qual é o pensamento que Paulo quer que a igreja tenha e aquelas irmãs tenham? O pensamento de servo. O pensamento de quem considera o outro como superior a si mesmo. Meus queridos irmãos, ao falar para cristãos, Paulo evoca a vida em comum que há em Cristo Jesus. E qual é a vida em comum que há em Cristo Jesus? A vida do Espírito, a vida produzida pelo Espírito Santo, a vida que nos leva, irmãos, a viver não o que a gente quer, mas abrir mão da nossa vontade para viver a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se do que disse o seu Senhor: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a sua vontade, para que a vontade de Cristo prevaleça. Essa é a vida que Deus quer para nós, meus irmãos, e é essa vida que nós precisamos nos lembrar todas as vezes que tivermos em conflito com um crente, com um irmão nosso. Precisamos nos lembrar que a maneira de resolver esses problemas é agindo como Cristo Jesus nos ensina a agir, e não como o nosso coração deseja. Às vezes, no momento do conflito, a gente quer apresentar para o outro que a gente tem razão. Às vezes a gente ganha até na razão, mas perde no coração, né? A gente ganha com um bom argumento e afasta a pessoa da gente. Mas quando a gente age, irmãos, com Cristo, é Cristo nos conduzindo, na humildade do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente resolve o problema que é o que mais nos interessa, e a gente ainda ganha um irmão. Meus irmãos, Paulo está dizendo àquelas irmãs, no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. No Senhor, ele não está dizendo nem em si mesmo, não, é no Senhor, porque é o nosso Senhor quem nos ensina como é que nós devemos agir, como é que nós devemos viver. Meus queridos irmãos, como disse Paulo aos Gálatas, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28, veja o que diz na sua palavra, na sua Bíblia. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Paulo vai nos mostrar aqui a vida comum que há naqueles que são cristãos. Ele diz assim, Gálatas 3, 28. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Meus irmãos, há dois em Cristo?
há duas pessoas, dois modos de viver em Cristo. Não, só existe um modo de viver em Cristo. Se somos cristãos, na hora que o conflito aparece, irmãos, e para a gente alcançar a comunhão, a gente precisa lembrar disso, de que existe uma vida em comum entre nós, e essa vida em comum deve reger como a gente deve tratar aqueles que discordam de nós, aqueles que estão em conflito conosco. Sábios, irmãos, são aqueles que agem fundamentados em Cristo Jesus. Eles são como construtores que constroem a sua casa em terreno sólido, porque as orientações e a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo é rocha que nos dá segurança. Os cristãos, eles têm suas vidas construídas no ensino de Cristo. É por isso que pode acontecer desentendimentos entre nós, mas esses desentendimentos não vão nos deixar prostrados. Por quê? Porque nós estamos firmados no nosso Senhor, nós estamos agindo de acordo com o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, busquemos resolver os nossos conflitos fundamentados em Cristo. A tentação aqui é esquecer Jesus e agir na carne. Agir como se a gente soubesse o que devemos fazer e não precisássemos de orientação nenhuma da parte do nosso Deus. Minha irmã e meu irmão, você é uma cristã, você é um cristão. E nós precisamos, como cristãos, ouvir a voz do nosso Senhor, de Cristo, para que a gente resolva as coisas de acordo com o que Ele nos ensina a resolver. Esse, irmãos, é o primeiro objetivo para experimentar a comunhão nos nossos relacionamentos. Qual é? Buscar agir fundamentados em Cristo Jesus. Mas Paulo nos mostra, além disso, que nós devemos também ter como objetivo buscar unir nossos pensamentos em Cristo Jesus. Buscar unir os nossos pensamentos, não serem dois pensamentos, porque enquanto houver dois pensamentos distintos, está dividido. Não tem comunhão, não há comunhão. Irmãos, em Cristo nós aprendemos a humildade para tratar com os nossos irmãos. E Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 5, irmãos, que os irmãos devem agir por humildade. O que era a humildade, irmãos? A humildade é entender a nossa fraqueza. É também uma perspectiva que adotamos quando olhamos para o outro, porque não nos julgamos melhor do que os outros, nós nos julgamos servos dos outros, porque acreditamos e cremos que o outro é superior a nós. Meus irmãos, como isso é difícil, né? Como isso é difícil. Como o nosso orgulho muitas vezes está inflamado dentro de nós. Como nós muitas vezes batemos no peito e dizemos, não, eu sou o bom, eu sou o melhor, eu sou a melhor. Meus queridos irmãos, precisamos da humildade de Cristo para desfazer todo o partidarismo, toda desavença, todo conflito que pode haver e pode existir entre nós. É o segredo, irmãos, é o segredo. O segredo que a nossa espiritualidade tem para desfazer todo o conflito é ter a humildade de, ao invés de ficar batendo boca e trocando farpa, a gente olhar para o outro e dizer assim, meu irmão, eu sou seu servo, eu sou sua serva. Agora deixa eu dizer uma coisa que muitas vezes a gente sente na pele. Eu já tive experiências em que precisei, irmãos, me auto-humilhar, né, para que alguns problemas fossem resolvidos. No momento a gente sai dali bem, mas depois fica aquela voz no seu ouvido dizendo assim, mas você é besta, você não deveria ter agido assim. E aí isso fica remoendo dentro do coração, e a gente, às vezes, sem nem perceber, a gente está desfazendo o que a gente resolveu, porque a gente não conseguiu conter o orgulho gritando dentro de nós. A gente tem que ter a humildade, irmãos, pedir todos os dias, Senhor, me dá humildade, para que no nosso casamento, para que nos nossos relacionamentos, a gente saiba como manter a comunhão que Deus quer entre nós. E o segredo da comunhão é o quê? É humildade. A humildade que Cristo nos ensina. Por isso que não podemos agir fundamentados senão em Cristo. Meus irmãos, Paulo quer que aquelas irmãs elas tenham o mesmo modo de pensar. Irmãos, como ele diz no versículo 3 aqui, ó, ele diz no finalzinho do versículo 2, né? Tenham o mesmo modo de pensar.
Se aquelas irmãs não tinham o mesmo modo de pensar no Senhor, é porque estavam divididas. É porque estavam divididas. Se tem alguma coisa na sua vida em que você e o seu esposo olham de forma diferente para essa coisa, vocês estão com o pensamento dividido sobre aquilo. Se você é um cristão, uma cristã, convive com alguém, e quando vocês vão conversar alguma coisa acerca de Cristo e do modo de vida que Cristo ensina e vocês pensam diferente, vocês estão divididos. E essa divisão, meus irmãos, como eu falei para vocês inicialmente, nos enfraquece. Nos enfraquece para que o inimigo haja muitas vezes no nosso meio. Para que o inimigo vá ganhando terreno e vá fazendo o que ele sabe fazer muito bem, destruir, matar, roubar e destruir. É o que ele sabe fazer. Meus irmãos, é preciso negar a si mesmo para que a beleza do Evangelho seja vista em nós. Qual é a grande beleza do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo? Cristo foi para aquela cruz negando a sua própria vontade, irmãos. Negando a sua própria vida, melhor dizendo, né? Para que a vontade de Deus prevalecesse sobre ele. Quando Jesus estava orando no Getsemane, momentos antes de ser crucificado, Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. O que é isso, meus irmãos? Isso aqui é uma grande lição de beleza da nossa espiritualidade. A espiritualidade cristã é uma negação da nossa vontade para que a vontade de Cristo governe a nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus todos os dias: Senhor, me ensina a negar a minha vontade, para que eu possa olhar para Ti junto com o que o meu irmão tem olhado para Ti, para que haja uma comunhão no mesmo modo de pensar, né? O mesmo modo de pensar entre nós. A comunhão de Cristo, ela requer que os nossos pensamentos estejam em Jesus, que ao falar de Cristo e ao viver Cristo, nós não tenhamos discórdia entre nós, porque se alguém discorda sobre o que é a vida de Cristo, irmãos, ou esse alguém nunca entendeu a Cristo Jesus, ou esse alguém está movido por outro sentimento que não é o sentimento cristão. Meus irmãos, Jesus, ele deve ser o árbitro das nossas decisões. Quando eu e minha esposa temos pontos de vista diferentes, sabe o que é que nos une, irmãos? Cristo. Cristo. Porque não é a minha vontade, nem a vontade dela que tem que prevalecer. Ela não é Deus, nem eu sou Deus. A vontade que tem que prevalecer é a vontade do nosso Senhor, é a vontade de Jesus. Meus irmãos, caso contrário, o conflito não terá fim. Não vai ter fim, porque eu vou dizer, é a minha vontade, ela vai dizer a vontade dela que vai prevalecer. E assim, nós vamos, né, tocando fogo, aumentando a fogueira, e a gente não vai resolver o problema. Por isso que Paulo vai dizer àquelas irmãs: tenham o mesmo modo de pensar. É preciso, irmãos, ter como objetivo, para que a comunhão aconteça entre nós, ter o mesmo modo de pensar, ter unidade de pensamento em Cristo Jesus. Amém? Vocês estão todos cansados, né? Tem muita gente aí quase caindo do banco, né? Vou começar a dar uns gritos aqui, para ver se vocês se acordam. Olha ali, ó. Acorda aí, senão vai cair, rapaz. Mas é do dia a dia, né? Vocês vêm tudo do trabalho cansados e é um desafio para mim também manter vocês acordados aqui, né? Então eu peço a Deus que me dê graça aí para vocês poderem entender, guardarem aquilo que Deus está falando. Amém? Então, 2 objetivos. Primeiramente, agir fundamentado em Cristo. Segundo, buscar o mesmo modo de pensar. Então, buscar uma unidade de pensamento. Quando nós temos isso como objetivo e alvo, irmãos, nós estamos buscando a verdadeira comunhão que Cristo tem para nós. Mas aí, por fim, também há um outro objetivo aqui. Devemos contar com o auxílio de um servo de Cristo. Meus irmãos, há conflitos que só serão resolvidos entre nós com o auxílio de um terceiro. E no caso dessas irmãs aqui, tem uma pessoa que aparece aqui, que é uma pessoa até misteriosa. Veja o que diz o versículo 3. Paulo diz assim: e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres,
pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Fiel companheiro de jugo, né? Esse fiel companheiro de jugo aqui se refere exatamente a quem? Há algumas discussões sobre a quem se refere, mas é alguém que é identificado como fiel, companheiro de jugo. Sabe o que é um companheiro de jugo, irmãos? A metáfora que Paulo usa aqui é a metáfora de dois bois que caminhavam juntos, lado a lado, com um jugo que é uma peça de madeira posta sobre o pescoço, onde eles, lado a lado, caminhavam ali para arar a terra, ou então conduzir alguma carroça. Nesse caso aqui, Paulo está falando de alguém que andava lado a lado com ele. Era um servo do Senhor fiel, era um servo do Senhor que sabia da importância daquelas duas irmãs estarem vivendo a comunhão cristã. Meus irmãos, esse fiel companheiro de jugo é exatamente a pessoa que Paulo vê como aquele que pode intermediar aquele conflito que estava havendo dentro daquela igreja, entre aquelas irmãs. E ele é para nós aqui a pessoa que muitas vezes nós também precisaremos para estar resolvendo os nossos conflitos, nos auxiliando na resolução dos nossos conflitos. Devemos nos lembrar, meus irmãos, que Cristo foi enviado para interceder por nós. Aquele que é o nosso intercessor, que entra no conflito e na inimizade entre nós e Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, quando um servo de Deus, ele também, muitas vezes, age para juntar duas partes que estão em conflito, irmãos, ele age como o próprio Senhor Jesus, porque Jesus foi quem fez isso primeiramente por nós, né? Éramos inimigos de Deus, mas aí Jesus vem para restaurar a nossa comunhão com o Pai. Meus irmãos, quando o cristão ele age como Cristo, ele é como esse fiel companheiro de jugo de Paulo. É alguém que está ali para resolver o conflito. Um servo de Cristo, irmãos, nos ajuda a testemunhar da fé de Jesus. E Paulo aqui vai dizer àquele fiel companheiro o seguinte, que essas mulheres, elas juntas se esforçaram com Clemente e com todos os demais cooperadores meus. E aí Paulo diz no finalzinho o seguinte, que é até curioso, ele diz assim, cujos nomes se encontram no livro da vida. Meus irmãos, Paulo aqui, ele está usando, de uma força retórica para persuadir aquelas irmãs. Quando ele diz assim, cujos nomes se encontram no livro da vida, você sabia que essa expressão, livro da vida, só aparece no Apocalipse? E lá no Apocalipse, veja o que diz no capítulo 20, versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Diz assim, eu vou ler. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, o que é o livro da vida? É o livro dos eleitos, é o livro dos salvos, é o livro daqueles que professam a fé em Cristo Jesus, que não vivem mais para si mesmos, mas que vivem agora a vida em Cristo Jesus. Quando Paulo diz àqueles irmãos, que Clemente, aquelas irmãs, têm o seu nome escrito no livro da vida, sabe o que é que Paulo está dizendo? Minhas irmãs, vocês estão inimizades, mas lembrem-se que o nome de vocês está no livro da vida, ou não está? Está ou não está? Se está, procurem se resolver. Porque assim vocês darão prova de que de fato vocês estão no livro da vida e que vocês não serão lançadas, como diz aqui, no lago de fogo, Vocês não sofrerão castigo. O que é que Paulo está fazendo? Paulo está persuadindo, Paulo está dizendo o seguinte, minhas irmãs, procurem viver a comunhão, porque isso é testemunho de que vocês têm o nome de vocês no livro da vida. Procurem viver, resolver os conflitos de vocês. Deixem toda a intriga, deixem toda a discussão, tenham o mesmo modo de pensar, vivam a comunhão para que vocês possam de fato resplandecer a vida de Jesus em vocês.
Meus irmãos, para que isso acontecesse, para que essas irmãs pudessem dar esse testemunho, era necessário que o fiel companheiro de jugo estivesse ali ajudando aquelas irmãs, auxiliando aquelas irmãs nesse problema que elas tinham. Meus queridos irmãos, às vezes nós vamos precisar recorrer a algum irmão e alguma irmã para a gente resolver alguns problemas. Eu falo agora como pastor, muitas vezes, meus irmãos, como pastor que muitas vezes se depara com situações de pessoas que estão em conflito, que não se resolvem e só vão comunicar ao pastor no dia que dizem assim, não dá mais para viver com ele, não dá mais para viver com ela. E aí quando a gente vai tentar resolver, já não tem mais o que fazer, né? Como é que se cura uma ferida, irmãos? Depois que a ferida inflama e está dando uma grenguena lá no lugar, a gente cura uma ferida enquanto a ferida está lá sangrando, arranhada, né? A gente vai lá, faz asepsia, limpa, coloca o remédio, né? Fica cuidando e observando, mas depois, meus irmãos, que ela cresce, inflama, ela pode ocasionar até a morte. Então a gente tem que ter a sabedoria, irmãos, de pedir o auxílio de um fiel companheiro de jugo, como Paulo pediu, enquanto a ferida é pequena. Enquanto a coisa está ali exposta, que a gente pode resolver ali mais facilmente. Porque depois, se a gente deixar para resolver depois, pode ser tarde demais. Por isso, meus irmãos, conte com um servo ou uma serva de Cristo que Deus tem colocado na tua vida. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Conte com um servo de Deus e uma serva de Deus, ou uma serva de Deus que Deus tem colocado na tua vida. Eu estou falando aqui de contar com qualquer pessoa. Tem gente que só vai querer ver o circo pegar fogo. Tem gente que não vai lhe ajudar a resolver coisa nenhuma, vai alimentar o seu orgulho para você entrar numa briga ainda maior. Mas tem servos de Deus que entenderam a fé cristã, que vivem realmente, são testemunha de Cristo, que vão lhe ajudar. E essas pessoas a gente precisa contar com elas, porque foi isso que Jesus fez, irmãos, e isso faz parte do testemunho cristão. Chegar para esse irmão, para essa irmã e dizer: minha irmã, me ajude, que a situação está difícil, eu preciso resolver isso. Eu não preciso ganhar da irmã ou do irmão, eu preciso resolver esse problema, é isso que a gente precisa. Meus irmãos, peçamos ajuda para resolver os conflitos como alguém que tem o seu nome escrito no livro da vida, testemunhando assim que somos de fato servos de Jesus e que vivemos para Cristo Jesus. Concluindo aqui as minhas palavras, busquemos, meus irmãos, a vida de Cristo para resolver os nossos conflitos. Essa é a lição nessa noite. Que Cristo seja a vida que norteie as decisões que a gente precisa tomar na hora que o conflito aparecer. Que não seja a nossa vontade, que não sejam os nossos pensamentos, mas que seja o pensamento de Jesus. Você é um cristão, você é uma cristã. Repense suas ações e veja se elas estão em conformidade com o Evangelho. Porque se não estiver em conformidade com o Evangelho, você não está agindo fundamentado em Cristo. E você não vai resolver o problema. Faça com que a vontade do nosso Senhor Jesus prevaleça em teus relacionamentos. Quem luta para que a sua vontade prevaleça ao invés da vontade de Cristo, irmãos, só coloca mais lenha na fogueira. Ou muitas vezes está tentando apagar a fogueira com gasolina. Já tentou apagar a fogueira com gasolina? Você vai apagar alguma vez na vida? Você não nunca você vai conseguir. Às vezes, irmãos, quando a nossa vontade é que tem que prevalecer, a gente está feito tolo, tentando apagar a fogueira com gasolina. Por fim, peça ajuda a algum servo, alguma serva do Senhor. Só eles, irmãos, é quem podem te ensinar a agir como cristão. Porque se não for servo de Cristo, se for servo do mundo, que não conhece a Jesus, irmãos, vai te ensinar a lutar com as armas carnais e mundanas. Peça divórcio, né? Faça a coisa como você achar melhor. Às vezes alimentando você, o seu orgulho. Você não pode aceitar uma coisa dessa. Meus irmãos, isso não procede de Cristo. Isso não resolve problema. Meus irmãos, que Deus nos dê a graça para viver a comunhão firmada em seu Filho Jesus. Uma comunhão que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina como viver. Que nós coloquemos esses objetivos na nossa vida.
nós aprendamos a sabedoria que a palavra do Senhor aqui nos ensina nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento e vamos orar. Amanhã nós teremos, meus irmãos, trabalho lá nos funcionários, os irmãos que puderem ir, tá bom? Amanhã eu estou com visita e eu vou ter que ir de casa, certo? Aí não vai dar para eu ir na Kombi, mas aqueles irmãos que puderem, né, tá lá e participar, né, certamente vai ser um momento muito abençoado, como sempre. A gente vai estar ministrando a ceia lá amanhã também, então os irmãos que puderem ir, façam esse esforço para a glória do Senhor, amém? Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez ouvirmos a Tua palavra, nos alegrar com aquilo que o Senhor nos ensina. Eu te peço nesse instante, por cada irmão meu que está aqui nessa noite e que ouviu esta palavra, meu Senhor, livra-nos de ficar imaginando que essa palavra poderia ser escutada, ter sido escutada por outros. Na verdade, essa palavra era para cada um de nós que aqui estamos, ouvindo o que o Senhor tinha a nos ensinar. Eu te peço, nos ensina, Senhor, a ter uma comunhão firmada em Ti. Nos faz, Senhor, olhar para esses alvos, esses objetivos como algo a ser buscado e possível em nossas vidas. Seja com os meus irmãos. Concede a graça para que eles possam viver em comunhão uns com os outros, como o Senhor assim nos ensina. Pai, eu te peço, leva-nos agora para os nossos lares em segurança, livra-nos de todo o mal, assim nós te agradecemos desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. Deus vos abençoe.